Oi, gente! Bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Não sei o que eu estou fazendo, mas eu espero que dê certo. Então, eu vou estar aqui falando sem filtro no primeiro momento, porque esse vídeo vai ser um teste, por assim dizer. Não sei muito bem o que eu tô fazendo, provavelmente vai ser um vídeo horroroso, mas eu queria começar, então é aquela coisa, né? Antes feito do que bem feito. Enfim, vamos começar logo esse vídeo. Já começou, no caso. Eu resolvi começar fazendo fanart desse anime que eu terminei de assistir até que recentemente, vai. É porque eu demorei muito pra fazer esse desenho. Foi a recomendação do meu namorado, que ele tava falando muito bem de One Punch Man, e nossa, eu amei. Eu tava assistindo alguns animes, e aí eu tava querendo conhecer um pouco mais, né? Eu já tinha visto Jojo Boticária, Frieren, que eu fiquei viciada, é o meu novo foco do momento. Aí ele me recomendou o One Punch Man e falou: você pode gostar dele. É um negócio de ação, ele sempre falava muito bem das lutas e essas coisas, porque não era sobre quem vai ganhar, você sabe quem vai ganhar, é sobre o como. E a gente só entende depois que assiste, porque falando assim, tipo, é um cara que acaba todo mundo com um soco só. Pode parecer meio chato, mas é muito legal. E eu comecei assistindo assim, rachando o bico. E pra um negócio tão incrível, eu quis fazer um desenho incrível. Só que eu eu acabei querendo apostar muito em coisas que eu não tenho habilidade de fazer, como escorço, que é esse negócio de você meio que ignorar certas partes do corpo para poder fazer uma perspectiva forçada. E eu não sei fazer isso, então eu tava meio que tentando aprender só pra fazer essa fanart. E eu acho que até que deu certo, vai. Não tá tão ruim, mas também podia ser bem melhor. Mas aí eu vou tentar praticar com mais afinco, né? Não faço isso que eu fiz, crianças. Então, se for fazer um negócio, faz direito. Eu não fiz direito, mas até que não ficou tão ruim, né? Que eu já. Eu tenho alguma prática de desenho, mas nada nesse nível, né? Mas até que ficou legal. Então, falando só um pouquinho do anime em si, se você não assistiu ou whatever. É sobre esse cara, se chama Saitama. E ele é um herói por diversão, simples assim. E eu acho que isso é uma das pérolas, porque ele leva isso como uma terça-feira comum. E é maravilhoso. Ele não tem paciência, ele já sabe que vai ganhar. Tanto que o foco da vida dele é querer um adversário à altura. Mas, infelizmente, ele não consegue encontrar. Todos ele consegue derrotar com um soco só. E isso faz uns momentos incríveis de comédia. Porque era um negócio que a gente vê muito nesse negócio de ação de, nossa, que adversário difícil, que vai dar muito trabalho e tal. Ou terminei Demon Slayer agora. Demon Slayer eu comecei a assistir depois de One Punch Man. E tem muitos, né, de ser um negócio muito difícil, de você ver a dificuldade, essas coisas. O One Punch Man não tem isso. Ele literalmente ele tá praticamente entediado, se pá. E as preocupações dele são coisas tão banais que eu acho que é um dos ouros. Ele tá lá lutando, ou ele vai lutar, e a preocupação maior dele é tipo, não, hoje é dia de promoção no mercado. Não, esqueci de pôr o lixo fora. Cara, eu ri muito. Acho que é o segundo episódio, então não é spoiler. Que chega um cara na Chega um vilão, né? Acaba com a casa dele assim, e ele fica: você quebrou meu telhado, vai ter que me ressarcir. E eu acho isso tão engraçado. A primeira temporada é ouro. É ouro. A segunda até vai, mas ainda assim eu já tava ficando decepcionada já. Porque o foco do One Punch Man é o Saitama. O Saitama é a beleza desse anime. Pra mim, né? Até porque eu não li os mangás, mas depois dessa terceira temporada, eu até fiquei com vontade de ler os mangás. Eu nunca li mangá, eu tô literalmente começando com One Punch Man e Frieren. Frieren é capaz de ser o próximo anime que eu vou falar. Eu tô entrando no mundo dos animes agora e vou começar gravando os vídeos sobre coisas que eu tô gostando no momento, né? O que eu estou gostando no momento, Frieren. One Punch Man também, só que como não tá acontecendo nada recente, né? Frieren tá lançando a segunda temporada, então acho que vai dar uma conversa melhor, que vai ter coisas mais frescas na minha cabeça. Eu tô acompanhando toda sexta-feira. Literalmente, eu assinei Crunchyroll só pra assistir Frieren. Mas tá, voltando pro One Punch Man, eu
tô tentando juntar pra poder fazer. Juntar a coleçãozinha aqui dos mangás. Comprei o primeiro volume só. E, nossa, é muito legal. Claro que tem certas coisas que no anime ainda conseguiram melhorar, como. Nossa, quando meu namorado leu que era hobby no mangá, ele ficou, nossa, por hobby, diversão é tão mais legal. Só que aquilo, né? Tradução e efeito num audiovisual é completamente diferente. Mas tá, não sei nem quão relevante isso. É irrelevante. Isso é só um comentário aleatório que eu comecei a falar e comecei a destrinchar aqui. Mas, enfim. Eu acho que tô falando muito enfim, né? Desculpa, gente. Eu tô aqui só indo, descarregando todas as palavras que eu tenho no dia. A terceira temporada foi tão ruim. Tava, literalmente, eu assistindo o podcast. O pior é que meu namorado, ele viu, nossa, tem terceira temporada. A gente vai poder assistir junto. Só que não era uma temporada de um anime, era uma temporada de podcast, porque era mais frame do que gente falando. Nossa, mano, eu nem sabia que aquele meme do PNG deslizando era do Goru. Nossa, quando eu vi que era do One Punch Man, porque eu não tinha me tocado, eu tinha visto esse meme uma vez só, e aí eu tinha deletado na minha cabeça. Aí quando eu assisti a terceira temporada, que eu vi aquilo na série, eu fiquei, não é possível que isso é no anime. Não é possível. Eu fiquei tão pé da vida. Tanto que eu acho que essa temporada foi que eu menos consegui prestar atenção. Mesmo parando pra assistir, minha cabeça tava flutuando, porque quase toda vez que eu parava pra poder prestar atenção, eu só conseguia pensar, cara, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. Aí é por culpa disso que eu vou querer tentar ler o mangá, né? Vou querer tentar. Vou querer ler o mangá, nem tentar. Tentar vai ser conseguir dinheiro, né? Porque depois que eu vi os preços, é complicado ter uma coleção tão grande, né? São 34 volumes. Mas eu adiantei o primeiro. Já é alguma coisa. Eu. Eu detestei essa temporada. Acho que todo mundo, né? Acho que não vi uma alma que tenha gostado. Todos os negócios que eu vi foi falando mal dessa temporada. O que é muito triste, porque a primeira é maravilhosa. E que fez eu gostar ainda mais de Frieren, né? Porque o estúdio que fez a primeira temporada de One Punch Man é o mesmo que tá fazendo Frieren agora. E nossa, Frieren tá espetacular de bom, mano. Espetacular de bom. E talvez eu seja uma jovem velha, porque o pessoal fala que Frieren é coisa de velho, então eu sou uma jovem velha. No meu auge dos 23 anos. Quase 23. Eu sou uma jovem velha. Mas tá, eu acabei nem falando muito do desenho em si, mas como eu comentei, eu queria fazer algo bem dinâmico pra fazer jus realmente às cenas de luta desse anime, que são espetaculares. Se você assistiu, pelo menos a primeira temporada, se você pelo menos assistiu aquela luta final, você sabe do que eu tô falando. Porque aquilo, mano, aquilo é cinema absoluto, no seu auge, assim. Eu tava assistindo sem conseguir tirar os olhos da tela. Eu acho que a única cena que eu fiquei assim também sem desgrudar foi assistindo Demon Slayer depois. Mas eu tenho um parâmetro, né, gente? Como eu falei, tô começando agora. Deve ter 300 mil cenas incríveis nessa mídia que eu não estou familiarizada. Mas tá, eu amei, eu amei. É incrível aquela luta final e é mais incrível ainda que depois meu namorado tava falando da luta dele que ele vai ter com o Goru. E nossa, muito bom também. Eu vi só um resuminho, mas depois eu vou, talvez, né, se eu conseguir ler algum dia se der sorte. Tá, voltando pro desenho, eu queria fazer algo que fosse manter a estética. Também queria fazer essa line art meio suja, né, pra fazer um pouco de alusão a esse negócio de mangá e tal. É difícil fazer line art nesse estilo tão rabiscado, mas eu acho que deu certo. Me falem aí o que vocês acharam. Se não gostaram, por favor, sejam gentis, tá? É a minha primeira vez aqui. Por favor, sejam bonzinhos ou boazinhas, por favor. E eu queria fazer algo com essa luz e sombra, né? Bem feitinha, assim, que eu acho que dá um charme muito legal. E eu acho que eu não usei muito multiplayer. Acho que eu nem usei multiplayer, na verdade. Eu tava me baseando 100% na fé da minha boa vontade. Da minha boa vontade. Da minha habilidade. Ah! Então eu tava fazendo aquele esqueminha a. De diminuir a claridade? Não, deixar mais escuro, né? Nossa, tô tendo dificuldade de falar isso. Enfim, de deixar mais escuro, mas com um pouco mais de saturação, pra dar esse feitinho legal que eu acho muito bonito. Aí depois vocês vão ver que eu vou voltar nessa sombra. Eu não tô sabendo falar! Me perdoa, gente, me perdoa, eu não tô sabendo falar.
Então, eu vou voltar nessa sombra, não é luz, nessa sombra, com outra coisa que eu tinha visto muito nesse estilo do mangá, né? De fazer uma sombra, só que a parte mais escura é uma cor desaturada, né? Aí, então é aquele negócio, se a sua luz é quente, a sombra é fria. Se a sua luz é fria, a sombra é quente, e vice-versa. Então, como nesse caso eu tava pensando numa luz quente, até porque vocês vão ver depois que eu vou estar fazendo a, o background, o cenário, né? Eu estou com dificuldade pra falar. É porque eu tô com medo de perder o fio da meada, porque eu me perco muito fácil. Devem ter visto que eu já me perdi 1000 vezes no meio do meu raciocínio aqui falando com vocês. Eu tô literalmente gravando sem parar, enquanto tá passando o vídeo aqui na minha frente, que eu nem salvei ainda do editor, porque vai demorar muito e eu quero gravar esse vídeo logo. Mas tá bom. É, o que eu tava falando? Tava falando da sombra. Pronto, ó, tô fazendo aí a sombra desaturada no finalzinho. E eu achei que deu um toque muito legal. Não foi nunca. Eu fiz isso uma única vez num desenho que eu tava fazendo da Mau Mau, de Diário de Apotecária. Só que aquele desenho não ficou muito bom, né? Tá no meu Instagram. Eu provavelmente vou deixar o link das minhas redes aí embaixo, depois, se vocês quiserem conferir. Eu acho que eu testei isso só no desenho da Mau Mau. Mas enfim, nossa, eu tinha esquecido que eu fiz isso. Eu tentei fazer aquele efeito que as pessoas fazem na sombra também, de fazer aquele corte entre o escuro e entre a cor normal, aquele feixe de luz mais saturado. Só que eu ainda não tenho prática com isso, parece que fica estranho quando eu faço. Talvez eu faça muito grosso, sei lá, eu não sei. Não fica muito legal, e nesse caso ficou imperceptível. Eu nem sei porque eu fiz e tá tão imperceptível. E cara, eu achei que ficou bem legal, por mais que seja algo que eu não tenha prática. E pode até servir de incentivo, né? Talvez um dia eu venha a redesenhar, porque eu acho que esse é o tipo de desenho mais diferente que eu costumo fazer. Vocês vão ver, esse daqui vai ser o mais diferente e o pior é que é o primeiro vídeo do canal. Vocês vão vir com uma expectativa toda errada pra cima das minhas habilidades desenhísticas. Mas vocês vão ver, nos próximos eu faço um estilo mais fofo, normalmente. Então foi até que legal fazer algo diferente nesse caso. Então, o fundo, eu tava muito em dúvida do que fazer. Então, eu optei por fazer esse negócio de explosão, que eu acho que também é muito característico da série. Desculpa o barulho de carro, gente. Tá uma bagunça aqui. E eu tava falando, eu acabei caprichando um pouco mais do que eu deveria num negócio que deveria ser só mancha. Mas o importante é que no final deu bom. No final deu bom. Por mais que eu tenha, né, dado muita atenção mais do que deveria pra um cenário. E isso porque eu ainda fui colocar desfoque gaugasiano de fundo. Aí eu acabei nem colocando tanto pra não tirar esse pontilhado que eu fiz. E ficou tão maneirinho. Ficou tão maneirinho. Enfim, foi um fundo que eu fiz de olho, eu gostei bastante. Até meu namorado gostou bastante. Ele tava sendo o meu consultor desse desenho. Porque eu gosto de ter uma opinião. E, cara, eu gostei do resultado. Ficou bem legal, na moral. Pra um negócio que eu fiz olhando, ficou muito bom. Mas, enfim, acho que já estamos quase acabando aqui. Tá, faltam alguns minutinhos ainda no time-lapse. Mas já estamos quase acabando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Vou tentar postar mais vídeos. Eu espero que dê certo. Porque eu sempre quis compartilhar mais e eu gosto muito de YouTube. E então juntar esses negócios, ainda mais quando eu vejo que eu gosto de vídeo com as pessoas falando e compartilhando mais da vida, é como se fosse um amigo que eu não conheço. Por mais triste que isso seja. Mas eu tenho amigos na vida real também, não se preocupe. Como se alguém se importasse. É, eu acho legal esse tipo de conexão que a gente acaba tendo, porque às vezes a gente, sei lá, tem gostos que a gente tem e não teria pra bater papo. E, cara, eu gostaria muito. Se vocês gostam de One Punch Man e essas coisas, comenta aí embaixo o que vocês acharam, que eu vou, né, dos pontos que vocês acharam mais legal, dos pontos que vocês não gostaram tanto, ou qualquer coisa, qualquer coisa, só mantenham o respeito e não sejam grossos comigo, eu sou uma jovem criança de 22 anos. Mas, enfim, eu espero que dê certo, que a gente possa se conhecer. E não sejam que nem eu, comentem. É difícil comentar, mas quando eu comento também eu faço quase um texto. Não sei nem porque eu estou falando isso, podem ignorar. Tá, já vocês estão vendo aí que eu tava tentando fazer o fundo já. E ficou até que um foquinho legal. E aí os efeitos finais, né, tentando dar um realce. Mas tá, o que eu tava falando
Enfim, vamos conversar, se conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo, como eu disse, vai ser eu falando de Frieren. Frieren tá sendo o meu foco no momento. Que eu tô apaixonada. Até peguei também o mangá de Frieren, só que eu achei só o 6, que é o final da primeira temporada. Eu não consegui achar de jeito nenhum, a parte que tá sendo adaptada agora. Mas enfim, o vídeo tá acabando, espero que tenham gostado. Como vocês sabem, comentem aí, bora bater um papo. Deem um like, por favor, pra ajudar. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!